Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, um patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje, de forma especial, queremos homenagear ao seu Danilo Parmegiani, que esteve aqui conosco há cerca de 3 semanas e que, infelizmente, nessa semana nos deixou. É uma forma de homenagear o seu Danilo, com muito carinho, com admiração por ele, pela sua família, que nós vamos, então, reproduzir o episódio em que batemos um papo muito bacana com o seu Danilo. Muito pesar a toda a família e, com certeza, esse programa também vai ficar na memória de todos como, talvez, a última oportunidade de ouvirmos tantas histórias e histórias do seu Danilo. E estamos recebendo aqui um empresário gramadense que teve a sua origem e tem, com certeza, raízes na nossa colônia, seu Danilo Parmegiani. Um prazer recebê-lo aí, obrigado, seu Danilo. Obrigado. Grande prazer. Acho que todo mundo conhece, pelo menos, o Armazém Parmegiani, né? Aquele prédio histórico muito bonito que tem ali na Rua das Fontes, a Borges de Medeiros com a Rua das Fontes, né? Acredito que todos que passam por ali observam aquela beleza e também um comércio que é histórico, né? Mais de 60 anos ali, né? Então é importante. Mas, seu Danilo, a gente aqui sempre começa lá pelo passado. O senhor está aí com quase 90 anos, com uma saúde invejável. 89 Aliás, agora. o senhor é uma das pessoas que provam, né? Que para quem trabalha, né? Quem luta, quem muitas vezes faz com que a pessoa tenha sempre uma cabeça boa e muita saúde, né? O senhor com certeza vai nos contar aí muito trabalho pesado, né? O senhor nasceu na Linha Bonita. Como é que é a origem da sua família, seus pais? O meu pai era filho do Silvério Parmegiani. Uhum. Mas já era ali da Linha Bonita ou vieram de outro município? Não, ele veio... O meu avô veio de fora, da Itália. Da Itália. Ah, ele veio... Mas ele veio direto para cá ou passou por Caxias, como aqui O negócio é o seguinte, veio o bisavô. Tá. Ele trouxe 2 filhos e trouxe a mulher com um filho, gerando um filho. Uhum. Aí ele teve 3, agora não sei se era meu avô, e eles passaram por Caxias do Sul. Uhum. E como é que eles chegaram em Gramado? Caxias do Sul, aí 2 ficaram lá, 2 irmãos. E um veio para Gramado, que é o meu avô. Ah, tá. E ele Silvério? Silvério, Parmegiani. E veio e colocou um moinho. Uhum. E aonde era o moinho, senhor? O moinho ali, dali da igreja, 1 quilômetro. Da Linha Bonita, a igreja da Linha Bonita. Da Linha Bonita, Ah. ali. 1 quilômetro e pouco para lá, 1 quilômetro e... Em direção à Linha Nova ou em direção à Linha Nova. Alemã? Em direção à Linha Nova. Tá. Ali tem ainda a barragem lá do rio. Uhum. À Mas esquerda. Ali. É tudo mato lá agora. Uhum. Do lado esquerdo. À esquerda quem vai para a Linha Nova. Tá. Ali tinha um moinho, Nós tínhamos um moinho, uhum. que o meu avô começou ali. Daí o meu pai foi trabalhar com ele. Uhum. E o senhor, a casa de vocês era por ali ou era a nossa onde casa era aqui
perto da igreja, aqui na Linha Bonito, né? Que tem a ponte ali do rio. Sim. Bem, ainda que mora o Luiz agora. Isso, ali. mora o Luiz. A casa ainda sim. está lá, velhinha lá. Sim, porque na verdade, da casa ali, onde é que tem o Luiz, onde é que está a casa, tinha a roda do moinho, se vê ali pertinho, né? Atrás do moinho ali. Esse moinho até foi nosso uma época também. Ah, foi de vocês também? Foi. Ah, que Esse legal. moinho, ele era colocado do outro lado, quando era do Caviccione. Tá. O seu pai, então, e a sua mãe, qual é a A família? minha mãe é Catucci. Catucci dos Catucci Dos ali da Catucci. Arroio Forquilha ali? Desses Catucci ali. Família do Arroio Forquilha. É. Arroio Forquilha, para o pessoal saber, a gente vai falando aqui e o pessoal, o que esses loucos estão falando nessa família? Mas na verdade, Arroio Forquilha, quando chega na linha 15, se desce em direção à Ponte do Raposo. Isso aí. Naquela região Isso ali, aí. até hoje tem muitos Catucci que moram ali, aí. né? A família Catucci. Sim. E o senhor, assim, da sua infância, da sua memória, o que o senhor lembra, assim, da infância, quando... Olha, no princípio... Ali, assim, nível de eu ia moradores, de estrada, do que tinha na ali escola, na Linha Bonita? Estrada tinha poucas, a estrada era meio ruim, né? Sim. E o senhor ia na escola ali na Brizoleta? Na escola da região Bonita. Ali, da Linha Bonita. Não era Brizoleta ainda na época? Não, ainda não era. Depois veio a Brizoleta. Sim, porque a Brizoleta foi perto dos anos 60, né? Que foi o Brizola que fez. Aí já passou. E ali onde é que era a escola? Era no mesmo lugar? Era a igreja e a escola do lado. Onde é que está a funerária deles ali agora? Sim, a sociedade ali, a sociedade. Assim. O salão ali. Sim, ali era a escola. E o senhor lembra de algum professor, assim, do nome? Olha, eu me lembro, tinha a dona Elsa Beus. Foi professora minha, foi... Depois tinha professoras que vinham de fora, tinha a tal de Isadora, que veio lá de Riozinho. Tá. Ela vinha, e ali era escola municipal ou estadual? Era escola... Eu acho que era estadual. Uma escola, porque sei lá, depois teve a Brizoleta, que era estadual. Não, mas essa ali era municipal. Do município. Pertencia a Taquara na época, né? Pertencia a Taquara. Pertencia a Taquara, né? Então, como na época aí, não tinha essa questão de idade. Já ia pro trabalho desde cedo. Eu fui né? na escola até os 10 anos por aí. Depois e o senhor já na época já ajudava a família ali? Eu era o único. No entorno da casa ali. Eu tinha 6 irmãs. E o único homem era eu na família. Então, eu tinha que sempre puxar uma frente também. Tá certo. E o senhor ia na escola, ajudava em casa? Chegava em casa e meio-dia, tinha a viandinha pronta que eu ia levar comida para o meu pai no moinho. Tá, ali em cima. Ia lá, comia junto com ele e ficava trabalhando lá, ajudando ele até as horas da noite, lá 8, 9, 10 horas, nós ia embora para casa. E o senhor lembra, assim, na época, como é que chegava o pessoal, porque o pessoal provavelmente ia a cavalo levar milho, sei lá, trigo, na época, para moer. O senhor lembra, assim, de algumas... Eu trabalhava dentro do moinho, eu aprendi lá dentro e foi... E fiquei lá até os 27 anos, sempre no moinho. Então o senhor conheceu todas aquelas famílias, eu aliás, conhecia. que até hoje estão por ali, hoje, né? Hoje eu não conheço mais os filhos, né? Mas na época vinha uma família com uma careta com 7, 8 sacos, 10 de milho, trigo, aí moía e ia embora. Outros vinham com um cavalo. Na época, porque Linha Nova foi a primeira sede do município. Era para ser o município lá. Sim, quando o senhor é criança, enfim, adolescente, já tinha transferido para cá, né, a sede do município, ou não? Que daqui foi para Taquara, né? Sim, mas eu digo ali na Linha Nova, que chegou a ter cartório na Linha Nova, chegou a ter... no começo eu vivia... O senhor lembra alguma coisa disso? Eu vi os antigos falar que era para ser lá e que lá na Linha Nova tinha as pessoas antigas. Quando eu era leiteiro lá, eu sempre me encontrava com os senhores mais de idade. Lá tinha tios que moravam lá, tinha parentes. Tá, e o senhor lembra de alguma... Porque a gente, eu sempre digo assim, tem as ruas da cidade, as coisas assim, com nomes, né,
nossos antepassados e tal. O senhor lembra, assim, daqueles dos primeiros Benete, Marcon, aquelas famílias tradicionais lá dentro dos Parmegiani? O senhor lembra de algum deles? Tem muitas assim? famílias que eu lembro. Lá tinha família Benete, tinha... Aqui na Linha Bonita tinha a nossa família ali em Roda, eu conhecia tudo, né? Tinha os Foss, tinha os Ferrari, tinha os Brametti, tinha ali tinha o Marcon, os acho Marcon. que já tinha ali todos. Ali em cima, para cima, o Mazotti foi um pouco depois, né? Depois era o Mazotti para cima. Para cima, né? Tinha o David Mazotti, que era na Sim. subida ali embaixo do muro. Sim. O David, ele vendeu, depois foi morar na Vila Oliva. Na Vila Oliva. Isso aí, velho. Foi morar na Vila Oliva. Isso aí. E o senhor, quando a gente se encontra aí, o senhor Danilo fica o dia inteiro ouvindo a história dele. Ali teve um moinho que o senhor trabalhou então até 27 ali anos. eu aprendi. E tinha também a serraria. Como é que era a história? Primeiro nós tínhamos moinho, daí era meu pai e eu que trabalhava ali. Certo. E o meu avô vinha ajudar a ensinar a fazer, que nós fazia careta, fazia arado, fazia essas coisas. Aí então o meu tio Mansueto, ele tinha ido estudar, ele saiu de casa, porque eles trabalhavam na colônia, mas o meu avô tinha 3 filhos, homem e 2 mulheres. Certo. Com a primeira mulher, né? Depois vem a seguinte. Um dos mais velhos casou-se e foi embora. E o outro trabalhava um pouco na roça, um pouco vinha no moinho. Aí o meu pai, aquele de Porto Alegre, voltou. Aí se reuniram os 3 e aí montaram a serraria. E onde é que era a serraria? Era ali perto do moinho mesmo. Lá do moinho. Eu tenho a foto lá, um dia eu vou te mostrar a foto. Isso aí. Vamos ter que publicar no jornal. Vou te mostrar a foto da fotografia, da serraria. E era lá embaixo, e o senhor comentando a história, por exemplo, lá do São Roque, né? Então, vocês pegavam muitas vezes a história lá embaixo. Como é que subiu aquela lomba toda lá? Nós tínhamos 5 juntas de boi. Nós saíamos às 4 horas da manhã, da madrugada, ia lá para São Roque, lá, e chegava lá no Rio. Porque lá nós compramos a terra do seu José Monareto, meu avô agora, certo. No caso. E era lá embaixo no Era São Roque? Bem na beira do rio, perto do Rio Macaco lá. Rio Macaco. O Rio Macaco é a divisa com Caxias, cima, né? Mais para cima. É a divisa com Caxias, é isso? Sim. Isso aí tem os peral da Pedra Branca, que rodeia lá, que está lá embaixo, bem embaixo ali. Nós compramos 30 hectares de terra ali, que era mato virgem. Tinha aquelas toras dava tora de 6, 7 metros de comprimento por 1,5 metro de diâmetro. Que loucura. E para subir aquilo? Para subir, nós botávamos uma tora em cima do caretão, né? Era um caretão com as rodas baixinhas, e botava em cima e vinha embora. E nós trabalhávamos o dia inteiro fazer tora, e de tardezinho, quando era para 5 horas, nós vinha embora, chegava em casa de noite. Mas é dizer, só para fazer aquele trecho levava horas, não? Vinha, demorava, aquilo era, sabe, devagarzinho, né? E depois, como é que foi? Vocês foram abrindo picada ali e tal. Como é que vocês faziam para abrir o caminho? Eles abriam estrada, para carregar as toras, nós abríamos um barranco, botava o careta assim, botava os paus e rolava a tora para cima, tudo a muque. Que loucura. Mas o senhor comentou alguma coisa que vocês foram abrindo a picada que virou estrada depois, a picareta. Tudo, nós saímos daqui da igreja para baixo ali, no último morador. Da igreja da Linha Bonita. Não, lá no São Roque. Na último na morador igreja de São lá. Roque, tá. O último morador, nós fizemos estrada até no rio lá. Acho que dá uns 3, 4 quilômetros mais. Numa recosta lá, nós costeamos o barranco e fomos derrubando e fizemos estrada para ir no rio lá. E tudo a picareta, enxada, pá, tudo. Não tinha máquina. E vocês eram de quantos, mais ou menos? Isso, os colonos lá, nós juntava muita gente que trabalhava lá, que ajudava a fazer, que interessava para tudo aquela estrada. Né? E essa estrada
é ainda que tem lá hoje, que foi Olha, hoje eu não sei se tem ainda um ou ali trilho para lá. baixo dos Bertoldi, ali, tinha os Não, tem os aquela Bertoldi. descia para cá. Aí eles abriram aquela estrada do Bertoldi, agora desce caro, desce tudo Isso, ali. isso. Ali morava o meu sogro, o último morador desse lado que descia ali. E do Essa outro rua. lado morava os cunhados dele, que moravam do outro lado ali. loucura. E nós passávamos na terra deles e descia lá. Certo. E a serraria, seu Danilo, ela funcionou até que ano, mais ou menos? Você Ela lembra? funcionou até eu tinha 20 anos, 20 poucos anos, 20, poucos anos antes de eu sair de lá, eu saí com 27 anos de lá, Certo. eu tinha uns 23, acho Ah, 24 trabalhou. anos. E como é que... Aí nós vendemos a serraria para o Zanata de Canela. Zanata. É. Mas o que vocês produziam ali era mais para o pessoal da região que Sim. comprava, vamos dizer? É, Ou, provavelmente uns levavam também as toras. Levava que eles as toras, cortavam. fazia tábua, outro Sim. fazia... E as- como é que vocês cobravam o serviço? Ah, eu não lembro, isso Não era um troca por Nós madeira? cobrava por troca de madeira. Ficava com um percentual? Ficava com a parte da madeira. Uhum. E a nossa madeira que nós trazia lá do mato, era tudo madeira de lei, era angico, louro, gabriúva, cedro. Uhum. Aí nós fazia com as madeiras de lei, nós fazia Sei. careta, fazia arado, nós fazia tudo plancha Tudo e fazia. guardava lá. Legal. E também vocês vendiam para aqui, para o centro da cidade? Na Olha, época não ali era nós tanto. trazia farinha. Ah, tá. Entendi. Nós trazia Do farinha. moinho daí. No trazia. moinho. Aham. Porque o moinho era tudo junto ali, Sei, era sei. tudo ligado junto. Aí a farinha vocês traziam aqui para a cidade. Sim, primeiro nós vinha de careta. Sempre Ah. eu vinha a cavalo, trazia com 2 burros, Uhum. trazia 4 sacos de farinha, quando no meio da semana, assim, da vez não vinha com a careta. Tinha aqui, tinha o da Lemole e tinha o Demétrio. Que Tá. tinham, O armazém da Lemole é na esquina, Na esquina da do Borges lado com a da- Avenida das Hortênsias. ali né? na sinaleira grande, ali. Isso, Era do isso. Nectar. É no outro lado do Santander, assim, para o pessoal que... Eu ali no que vem Santander ali. Isso, era o Demétrio. isso. Aí eu descarregava 2 sacos de farinha aqui e 2 lá, e montava no Tá, burrinho e ia embora. E aí o senhor chegava aqui, trazia a farinha e levava outros mantimentos para lá? Às vezes a gente levava alguma coisa, senão ia embora, né? Aham. Porque aqui, eu do seu Demétrio, Demétrio Pereira dos Santos? Ele está inteirado ali no cemitério. Sim, que o ali. Demétrio, inclusive é o nome da rua que vai até o Lago Negro, que o irmão dele foi vice-presidente da República. É isso, né? O senhor Adalberto Pereira dos Santos. Eu não sei. Mas o Demétrio. E o armazém aqui da Lemole era de madeira, como todos na época. né? Era Todos tudo de madeira. né? Ele tinha de tudo lá, era desde ferramenta, fazenda, Uhum. era de tudo. Fazia de tudo Fazia ali, de tudo. vendia de tudo. Vendia de E, tudo. e daí o senhor vinha para cá, o senhor deixava. Já tinha o sindicato ali funcionando ali onde é que A é hoje? cooperativa se formou depois. Sim, mas eu digo, na época tinha a Associação Rural, né? Associação Já Rural. tinha na época, não? Já tinha na época. Aham. Não, depois veio mais tarde a cooperativa. Quando eu era leiteiro lá, aí já tinha começado. Já tinha começado também. Depois eu saí do moinho com 27 anos, daí comecei a trabalhar com leite lá. Uhum. E daí o meu sogro aí só vendia se eu botava no meu nome ali a esquina ali. Que ele não queria vender para o meu pai só. Certo. Aí nós compramos ali, vendemos o moinho lá e compramos Comprou ali. ali onde é que vocês estão até hoje. Onde é que eu tenho até hoje? E então o senhor veio com 27 anos, já estava casado, casou? Não, eu aqui? estava solteiro ainda. Tava Casei. Pô, na logo época, na 27 seguida. anos já era meio velho, né? Para casar, né? Mas Só na foi meio época- resistente. na Ia época- pouco nos bailes lá, seu Daniel? Na época era assim, não tem. O senhor ia nos bailes lá? Tinha ia pouco, nos né? Na bailes, época, não. Até Ah. uma curiosidade, até. Aquele salão da Linha Bonita lá foi nós que demos quase toda a madeira. Fizemos o salão para eles. Para lá. fazer o salão. A madeira foi tudo nós, a serraria que deu para eles. Bacana.
Mas assim mesmo o senhor aguentou até vir para a cidade para casar? Até vir para a cidade. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Isso aí nós ia nas festas, nas né? festas. Tempo de solteiro, tempo que eu ia no quartel, que eu servia o quartel. Eu já tinha começado. O namoro. E nós ia na festa na Linha Nova, nós ia lá em São Roque, ia lá na Furna. E começava... Saía as festas em roda, né? Porque antigamente dava festa assim. E o senhor casou com que idade? Com 27 anos. O senhor subiu? Na época já veio eu e casei, casou aqui, tá. Quando eu vim de mudança. O senhor saiu lá da Linha Bonita quando casou. Quando eu casei. E quando vocês vieram ali, o senhor, porque o senhor sempre foi, a família, você sempre empreendedor. Tinha moinho, serraria, armazém, leite. Eu aprendi alguma coisa só no negócio. Eu, como criança, adolescente na época, lembrava do senhor no caminhão lá com leite. Sim. Era o leiteiro. Sim, mas ali nós fazíamos de tudo. Aí nós trazíamos os produtos da colônia, por exemplo, figos. O Mazotti comprava os figos. Aí, quando ele não dava conta de comprar tudo, aí o que nós fazíamos? Nós se reunia aqui no Gramado, tinha o falecido Naldo Rec, o Miro Benetti. Nós reunia e juntava, o Mazotti não dava conta na época. Certo. E nós reuníamos os figos e nós levava no Ritter, lá em Gravataí. Tá. Vocês faziam... Porque imagina, né, pessoal, como a estrada de chão. É interessante o que o senhor está falando, né? A gente não imaginava como Gramado produzia frutas. Tinha grandes roças aqui também, que hoje muitos viraram... Naquela época, o senhor vê, nós distribuíamos semente de cevada, da Pérola. O nosso amigo, o nosso vizinho lá, que era o Teobaldo Mores, ele distribuía cevada da Brahma. Então tinha uma concorrênciazinha lá, nós distribuíamos a semente e daí depois nós, quando vinha a cevada, eles colhiam a cevada, nós levava para Caxias, na Pérola, levava Porto Alegre. Pois é, o senhor sabe que algumas pessoas que vieram aqui, o pessoal mais da região da Várzea Grande, né, eu sempre comento com eles que Gramado foi a primeira estação experimental de cevada do Brasil, que foi em 41. Eles faziam aqui na região que é a Vila do Sol, mais ou menos, né, eles traziam amostra. E então, na época, todo município plantava cevada. Plantava, né? Era que dava mais que o trigo, ficava mais, rendia mais. E o distribuidor era da Várzea Grande, o seu Altraida. O Altraiter e o pai desse que o senhor falou para mim lá. Isso. O pai dele pai do Felipe, do Cícero. Era distribuidor da cevada. Então, isso. E o seu Crescêncio Tio era tipo gerente, né? Ele controlava a produção, o seu Crescêncio Tio. Qual é o... É cunhado do Altraiter, o pai do João Pedro Tio. Bom, eles só entregavam a semente para nós e nós devolvíamos a semente. Isso aí, ele fazia exatamente isso aí. E nós levava onde eles dirigia para nós levar, na Brahma, na Pérola. Claro. Né? E dentro desse seu trabalho aí, enfim, de ida e volta para a colônia e outras coisas mais, esse período que o senhor também fazia o transporte do leite também, né? Buscava o leite, trazia para o DEAL. Trazia para Corlac, aí o DEAL, primeiro antigamente era DEAL. Era DEAL. Departamento Estadual de Abastecimento de Leite. De leite, Depois virou a Corsã. Depois virou a Corlac. Corlac, Corsã. Virou o Corlac. Desculpe. E a produção de leite era grande? Nas colônias ali não era muito grande, mas eu, por exemplo, a linha nova, eu chegava aos 700, 800 litros por dia, assim, diária, né? Sim. Mas eu me interessava, ajudava eles a comprar vaca, nós ia buscar vaca lá em Caxias, lá para lá de Taquara, lá nós ia lá numa zona lá buscar, os colonos iam ver as vacas, nós trazíamos as vacas em cima do caminhão. Que coisa. Também lembrança que a gente tinha, que a gente pegava a carona com o leiteiro. Sim, Então a gente ia na caixa do caminhão para ir lá para visitar. Eu ia lá no Rama, na Linha Bonita, parava ali para ir nos Mazotti, mas a gente, como adorava
e nós vamos lá no Parmegiani para nós ir com o leiteiro lá para a colônia, né? Que fazia Tinha parada. muita gente que usava o caminhão como transporte? Sim, naquela época não tinha outro jeito. Ou eles vinham a cavalo ou vinham de caminhão. Uhum. Aí depois, no fim, deu uma encrenca lá. A Citral inventou de querer vender um ônibus velho para mim. O Sabenete veio lá Sabenete. e ele tinha parente lá, Sim, o dono da Citral. Sim, o Sabenete. Era Benete Isso também. aí. E veio lá, não, porque vamos vender o ônibus. Mas era um ônibus mais velho que o meu caminhão. Digo, eu não vou comprar. Digo. Então eu disse para eles, vocês puxam os passageiros e eu vou puxar meu leite. Acabou. Então a Citral chegou a puxar passageiro na época? Puxou passageiro na época. Daí eles fizeram de não tudo. Sabia. Interessante. Queriam que eu comprasse o ônibus dele. Daí se meteu outros lá que eu não queria associar mais com eles, queriam comprar o ônibus e associar. Digo, não. Eu não quero mais saber. Parou o transporte. Eu teve sócio no começo da linha de leite. Sim. Mas depois... Claro, ficou, né? E seu Parmegiani, o senhor também acompanhou toda a mudança. Teve Gramado. Então, assim, o senhor lembra de construções, hospital, cinema, Olha, eu igreja? me lembro quando eles tinham o hospital aqui que está ali, aquele do Dr. Érico ali. Santa Terezinha. Um dos primeiros médicos, não sei se foi o Sturmer, não sei se tu ouviu falar. Sim, tem uma rua, inclusive, com o nome dele. O senhor conheceu? Sim, levava farinha de centeio, ele queria farinha só quebrada, não queria farinha fina. Tá. Tinha que levar farinha. Doutor Sturmer, tem uma rua, eu acho que é atrás da prefeitura. Se não me engano, é a rua ali da Caixa Federal ali. E ele atendia onde? Lá no Santa Terezinha? Ele atendia ali onde é que era no hospital aí. Sim, no São Miguel. Depois que veio o doutor Nelson. Doutor Nelson também. Depois o doutor Uli. Assim e aquele tempo, o pessoal muitas vezes pagava as consultas com alguma coisa, uma galinha, coisa. Olha, pelo menos é o que dizem. Era assim mesmo? Aquilo servia tudo. Trocava uma cevadinha também. E das construções, assim, porque foi mudando. Eu me lembro das coisas assim, por exemplo, as fabriquetas que tinha, ferrarias, oficinazinhas aqui em Gramado. O que o senhor lembra, assim, algumas que quando começou os Mosquen. O pessoal não conhece mais aqui. Qual é o Mosquen? Os Mosquen, esse o Anselmo, o Hermino. Com a veículo, a Veimec? O Galas. Tá. Que eles tinham primeiro ali ainda que era antigo posto de saúde ali ainda que. Tá. E eles era oficina ou era eles já oficina, faziam revenda de carros? Uma oficina. Depois, quando eles se voltaram para ali onde é que está a prefeitura, sim, aí eles botaram a revenda da Volkswagen. Volkswagen, né? Que era a Veimec, né? O nome da empresa. Isso. Era o seu Anselmo, o Hermindo, o seu Galas, o seu Oscar Galas, né? Oscar Galas. O seu Oscar Galas, né? E também aqui na frente, ali quase o seu armazém, tinha uma oficina grande, era do Fúcio. Ali era o Fúcio, trabalhava de ferreiro. Mas aí depois veio a Floresta, botou ali, tinha a empresa Floresta. A empresa Floresta de ônibus, que por muitos anos aí transportou, ficou ali que depois, era do seu Schwingel e do seu Walter, isso, né? Depois queimou ali uma vez. Uhum. Tá, então o Fúcio era ferreiro, ferreiro. Tinha uma ferraria. Tá. Depois, essa ferraria se mudou ali para a esquina, daí que o Fedoca ali fez o prédio ali agora. Tá. Ali era a ferraria, depois aí ele vendeu... Ali na São Pedro. Na São Pedro. Aí ele vendeu para o Amantino Tomazelli, falecido hoje. Certo. E tinha ali por perto também os Casper, eles não tinham de carroceria? Tinha a fábrica de carrocerias ali, ainda que tem uma mobiliária agora ali. Pois é, isso é uma coisa que nunca foi comentado. Tinha, tu viu as fábricas. Tu vê, nós tivemos carroceria, fábrica ali, que é mais hoje tem um restaurante, né? Ali agora. Tem um restaurante. Não, ela tem mobiliária na casa Imobiliária. Tá. E o restaurante é na casa do falecido Vasco, como é que era? Aquele casado com a Jurema. Sim, Zanato. Zanato.
Tá. ali. E as carrocerias, assim, eram pequenas, grandes? Eles faziam de qualquer tamanho, depende do caminhão. Aham. Ali é interessante imaginar, né? Ter uma fábrica de carroceria no centro Tinha de Gramado. ferrarias, tinha Sim. aqui no centro o falecido Lorenzoni, tinha uma ferraria. Sim. Aonde é que era do Ali seu a ferraria Lorenzoni? era ali onde é que tem o quilo ali do Tá, o juvenil ali. juvenil ali. Tá. É por ali, era. Ali, naquele terreno ali era a família Lorenzoni, Ali era até ferraria. deles ainda, eu acho, a área ali, o venderam agora. Eu não sei. E tinha o Prece lá em cima. O Secundino Prece, tinha lá em cima a oficina também. Tá. Aí tinha os Beze, ali embaixo, Sim. para baixo do... O armazém ali deles Não, também. eles tinham oficina também. Oficina também. Tinha oficina e o armazém era como é que era o nome dele ainda? Porque eram uns quantos irmãos ali? Tinha o falecido Ivo, o Sim, falecido o Hilton, Ilso, o Írio. o Ivo, Isso. o Lírio. Tá. E eles tinham oficina, Eles então. tinham uma oficina Tá. lá. Porque depois o seu Ivo tem o posto de gasolina, tinha lá em cima. É. O seu Hilton, a farmácia. O Írio foi para Canela Pra também. Canela. Para Canela também. É isso aí. Bacana. E lá na região, me lembrei agora também, tinha uma fábrica de pisos lá, seria cerâmica, faziam tanques, não tinha Bom, ali aí do Mosquen, do seu Carlito o Mosquen. Carleto Mosquen ali, perto de nós, ali onde é que está a casinha verde pintada, antiga ali. Sei. Ali ele tinha a fábrica de cimento, assim, ele fazia tanques, ele fazia aquelas vigas Tá. que ele faz agora, está continuando. Sim, agora os filhos ali. Os filhos. Né? Mas na época o seu Carlito, que é o pai do Mosquito, só para que é mais conhecido começou ali, aqui, foi um da linha bonita, junto do Agemiro, também. do Serginho. Um Ferrari, tal de Richieri Ferrari, ele tinha uma coisa ali junto também, depois ele foi embora para Curitiba. Uhum. Ali pois é, porque isso a gente não consegue imaginar Borges de Medeiros ter, né, oficina, fábrica de carroceria, Tinha. artefatos de cimento, ferragem, que loucura, né? E tinha na a fábrica frente... de móveis, tinha o falecido Sorgues, o pai do Cebaldo Sorgues. Ele tinha uma fabriqueta de móveis ali, né, que é os Pirini, aí, onde que era o Beppe Perini, por ali. Tá. Tinha um lá casarão em cima, ali. lá na Praça das Rosas. Casarão mais ou ali, menos. ele tinha uma fábrica de móveis. Ele revendia móveis, fazia... Ali é mais ou menos onde é que é a Praça das Rosas. Deixa eu fazer uma outra pergunta, seu Danilo. O senhor acompanhou com certeza o início e até hoje ali o balneário. Ali, como é que é? O senhor deve ter visto, porque na época a referência ali, primeiro que tinha a piscina, tinha a cancha ali, até surgiu o tênis clube. Antes disso, tinha o hotelzinho, né? Isso, mas ali, até hoje, eles têm lá os banhos de barro que a gente falava. Como é que foi a montagem, a construção daquilo? Aquilo lá eles fizeram, sei lá, aquilo dava um banho de lodo lá. Mas o senhor lembra quando eles começaram a construir? Sim, me lembro. E os turistas iam... Os turistas, eu me lembro da rua ali, na frente de nós ali, aquela rua ali era de banhado por tudo. A Borges de Medeiros. A Borges de Medeiros, quando eu vinha trazer farinha ali, de careta, nós já atolava a careta ali. Que loucura. E já tinha o hotel ali, o balneário, ou não? Foi depois? Começou depois o balneário. Aí as calçadas eram feitas de xaxim. Agora não pode mais cortar uma. Sim. Não, é crime, né? Então era de xaxim. E esse lodo, né? Até me sugeriram convidar o doutor Uli uma hora dessa para conversar aqui também. Ele vinha ali de cima ali da região mesmo? Eu acho que eles criavam ali, eu não sei como é que era aquilo. Porque por muitos e muitos anos o pessoal vinha em tudo quanto é lugar, né? Vinha gente. Até eu acredito que hoje ainda vem, qualquer lugar. E ainda vem, eles pedem ainda. Assim, ali, o turista pede. Ali tem muitas histórias, porque ali que surgiu também o Gramado Tênis Clube. Foi fundado ali que eu começava a frequentar, né? Tinha a piscina ali. E aqui em Gramado tinha torrefação de café. O senhor lembra o nome da torrefação? Era do Chaulé, do falecido Chaulé. Sabe que o Darcy Micael esses dias me cobrou, porque eu falei que eu me lembrava de um café 1001.
Aí ele me disse que não era, disse que era café pirâmide. Eu não me lembro mais o nome. Que é aqui onde é que hoje é a esquina da Augusto Zatti. Da Dinda, aqui, a Dinda. É ali. Exatamente. Logo para dentro ali. Isso ali. Era do seu Júlio Chaulé. Júlio Chaulé. Então o senhor lembra da torrefação Sim, mas de nós café? comprava café aí para levar para a colônia. Comprava ali do Yes. seu Chaulé. De novo, assim, a gente... Tinha fábrica de chimia do... Lembrando do do Clodovil Benetti Zatti, do também. Benetti. Fábrica de chimia do Gênio Benetti. Tinha outro que estava junto também, como é que era? Mais antigo. Tinha uma fábrica de chimia ali Sim, tinha na esquina ali embaixo. Eu sei que teve ali o Clodovil Zatti. Clodovil. Teve ali também. Nós fornecia figo ali. E eles não davam conta, então não levavam os figos para Porto Alegre. Né? E ali, o armazém mesmo, quando é que começou a funcionar? O negócio é o seguinte, ali, para o começo da história, passou, quando o meu sogro comprou ali, o primeiro que colocou armazém ali foi o falecido Conrad, velho Conrad, que era pai da mulher do Biriba. A mulher do Biriba. Tá. Ele ficou uns anos, não sei quantos anos que ele ficou ali. Aí passou 5 donos antes de entrar nós lá. Ah, tá. Então vocês não tinham armazém ali. Não. Vocês moravam por ali, mas não tinham armazém. Não morava na colônia. Quando nós íamos morar aí... Não, pois eu falo depois que vocês assumiram. Quando é que foi que vocês começaram com o armazém mesmo ali? Dia 1º de agosto de 1961. Então são... Nós compramos o falecido Antoninho Strapassola. Mas primeiro foi o Rico Tenger e o Luiz Strapassola. O segundo foi entrou o Fuscarini. Você lembra falar do Fuscarini? Eu lembro... Ele foi qualquer coisa aqui no Gramado. Não, o Atalíbio foi prefeito de Novo Hamburgo, depois sim, foi deputado. Ele queria ser aqui. E ele era secretário do município aqui também. Seu Atalíbio. Ele ficou anos ali. Não sabia. E a minha mulher trabalhava ali junto com eles, com a mulher dele, cuidava do armazém já. Certo. Aí depois ele vendeu para o Alberto Taff, um alemão, sei lá de onde é que apareceu. Não. Aí, aquele ficou um tempo, aí comprou o Antoninho Strapassola, falecido também. E nós compramos do Antoninho. E os produtos, o nosso programa está rápido, já está quase no fim, seu pai. Nós vamos ter que atropelar. Você vai ter que vir mais umas 3, 4 vezes. Nem começou, né? Mas assim, ali quando vocês começaram, era aquele armazém tradicional, vendia de tudo. Vendia de tudo, vendia ferramenta, vendia farinha, era tudo aquilo. Nós ia buscar, por exemplo, muitas coisas, vinha de Caxias, nós ia buscar em Caxias, levava figo lá no Ritter, passava ali em Porto Alegre, na Sogenalda, na Azevedo Bento, no Moinho Veneranda. Nós carregávamos um pouco de tudo, sal, e abastecer aqui. As coisas, e trazia para cá para levar. E nesses anos aí, seu Danilo, o Gramado mudou completamente. Nossa, agora... Né? Nós começamos a passar... pena que não tinha celular para filmar na época, tinha, né? Senão ia ser fantástico, né? Mas assim, como é que o senhor viu essa mudança? Porque o senhor está sempre ali junto com seus filhos, com a família toda. Eu gostaria de viver mais 10, 15 anos para ver mais. Ele vai viver com essa saúde, vai viver muito mais. A coisa mudou muito. Mas assim, o que o senhor nota, assim, por exemplo, claro... Não vamos falar em embalagem, produto, o senhor não vai vender foice, facão, não sei o quê. Mas a pergunta assim, o comportamento das pessoas, a forma de negociar, o senhor deve ser do tempo do caderninho. Mudou muito. Anotava ali no caderninho. Nós tinha tudo. Olha, se eu tivesse os cadernos que eu botei fora com continha para receber lá do meu pai, e já depois dos filhos, as continhas que foi fora lá. Sei. Ainda bem que não passou para os filhos, senão eles vão estar cobrando até Mas hoje. Mas eles perderam também. Não perderam, né? Na verdade, isso aí, infelizmente, faz parte do comércio até hoje. Eu não me arrependo, se alguém precisou. Claro, o senhor acabou ajudando, né? Que Deus ajude. Hoje, como disse, o senhor está sempre por lá.
acompanhando, Eu estou conversando. ali, agora, Vai- semana vai- duas eu vai- ajudo vai- ali um pouco, vai- que eu posso Seguramente muita gente que entra lá, o senhor não conhece mais, Eu as não famílias, conheço. Eu porque saio mudaram muito, né? Muita gente se mudou, outros vieram, né? E essa mudança tem Gramado. Hoje Gramado, fala em Gramado, qualquer parte do Brasil, todo mundo conhece. O senhor viu antigos prédios, nós falamos antes do Conrad, temos do Biriba, né, o que é a loja de tecido, né? Mas assim, esses locais foram se mudando, era uma casa de madeira, virou alvenaria, era uma casa, virou um prédio, virou um restaurante, virou uma loja, virou um hotel. O senhor como cidadão, como pessoa, quando o senhor sai, quando passei, o que o senhor sente assim dessa mudança? Eu às vezes fico apavorado, porque daqui a 50 anos, como é que fica o Gramado aqui? Como é que os novos vão, aqueles que vêm mais, novas gerações aí, e como é que vai funcionar tudo? Acho que é só prédio e prédio para cá. A gente fica preocupado, né? Né? É uma coisa que cresceu muito. Sim. Né? Mas por outro lado, quando o senhor vai para a colônia, agora vamos inverter. O senhor que vinha, atolava, lá eu vinha empurrando, puxava com burro, morro acima, morro abaixo. Como é que o senhor se sente na colônia hoje? A linha Ávila, quando eu descia o Morro do Carajal, lá, porque eu passava no Carajal de cima e ia lá embaixo, quase no Forqueta lá. Certo. Que agora estão asfaltando lá. Sim. Tem a linha Ávila alta, baixa, o Carajal ali no Snowland, desce, linha Ávila alta, baixa, pega a estrada da linha Bonita e sai lá embaixo. Que eu entrava na linha, no Carajal lá em cima, começava dos Princes ali pegar leite já de manhã. E descia lá, tinha... Tomásio ali na linha Ávila? Mas lá, descia lá embaixo, ia lá fora quase na linha Araripe, lá, entrava à direita lá, ia lá, que ela vai lá no Forqueta. Sim, vai lá no Forqueta. E eu tinha que arrumar uma estrada lá para poder passar. Forqueta, pessoal, não é o Forquilha. Forqueta onde é o antigo panelão que a gente fala, entra na linha Bonita ali na igreja à esquerda, na sociedade, e passa lá no São Roque. Lá perto do panelão nós tínhamos moinho lá com um tio meu. Ali era o Forqueta. Nós pegávamos o milho lá em São Roque de cargueiro, trazia ali para moer. Tempo de seca. É divisa com Nova Petrópolis ali. Nós trazíamos o milho ali, nós moía ali e trazia farinha aqui na linha Bonita. Claro. Aí o meu tio pegava na careta e vinha vender aqui pra Gramado. Mas assim, e quando o senhor anda nessas estradas, vê umas asfaltadas, um monte de casas bonitas. Eu faz tempo que não saio mais. Onde tinha a roça não tem mais roça, tem mais roça, tem mato, tem outras coisas. O senhor tem saudade do seu tempo? Eu tenho saudade, eu gostaria de ter o moinho que nós tínhamos lá agora. Imagina, né? Seria... fantástico, né? Nós fazíamos comida com a panela pendurada na corrente lá dentro do moinho, às vezes. Essas lembranças devem vir todas, né? O meu avô, quando já era piruada, ele botava eu cuidar, ele botava o leite ferver, porque nós não fazia café com água, nós fazia café com leite. Ele botava a chaleira pendurada na corrente lá e fazia fogo embaixo. Legal. E aí, daqui a pouco, o leite passava por cima, apagava tudo fogo, e agora? São as histórias, né? Seu Danilo, assim, para encerrar, já chegando ao final, a gente sempre pede aí pro pessoal que vem aqui, o que o senhor deixaria assim de mensagem para os seus filhos, para os seus netos, assim, pensando no futuro? Olha, eu desejo que o pessoal pense bem antes de fazer as coisas e que melhore as coisas para eles, porque a gente, na época, no começo, a gente não passava mal, a gente passava bem, Claro. Porque nós tínhamos criação de porcos lá e nós matávamos um porco cada 20 dias, nós comíamos. Sempre tiveram uma vida nós trabalhávamos. Com trabalho mais boa. Nós trabalhávamos, mas sempre uma vida boa. Isso que o senhor deseja para os filhos, né? Eu desejo para todo mundo, quem me ouve aqui, que seja uma coisa mais melhor, né? Que os novos procurem trabalhar, porque ninguém mais quer trabalhar. Isso aí, maravilha, é isso aí mesmo. Olha, Sandra, muito obrigado, eu queria agradecer aí mais uma vez o apoio e o patrocínio. Desejo a todos uma boa semana, até quinta que vem, com mais um episódio de Histórias de Gramado.
Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.